Lá, porque essa engrenagem é forte, não é fácil botar esse avião a decolar, não é fácil, Júnior Maicá, fazer esse avião decolar, porque tem uma série de conjunturas, toda a armação de uma estrutura. Então, viu, Júnior Maicá? Não é fácil fazer decolar esse avião, hein? Rapaz. E não depende é fácil, Baldasso? Ô, Júnior, querendo aí. Já deu para ver, viu? Não, tá decolando e estamos arremetendo, pelo jeito. Estamos arremetendo nessa decolagem. Ô, Kleber, se depender dessa entrada do Maicá, nós vamos cair. O avião vai cair. É que trocou a equipe de cabine, né? Sim. Trocou o comandante, né? Sim. Vocês ficam corneteando que o Edu é isso, o Edu é aquilo. Hoje não tá o Edu, olha o que deu. Eu não sou de fazer crítica pública, né? Mas... Ok, entendi, Kleber, entendi. O nosso produtor de hoje, eu costumo ver a pessoa, o equilíbrio da pessoa, quanto ela está preparada para cada coisa, pelo cabelo e pela barba. Se está bem arrumado, se está bem colocado. E o nosso produtor hoje ele está completamente descabelado, com uma barba sem nenhum sentido. Então tu já vê que tem um desequilíbrio ali, que a coisa não vai andar normalmente. É que pelo menos eu tenho cabelo, né, Baldasso? Eu fui aprendendo isso durante Conhece aquele personagem da... já vi que a coisa vai dar certo. Oi? Ele quer falar. Não, tu não vai falar, rapaz. Não, eu vou falar sim. O Baldasso tá falando do meu cabelo, mas pelo menos eu tenho, né, Baldasso? Toda a condição técnica, não vai falar. Esse é o nosso Guga Chakra dos Pampas aí. Tá. Júnior, segura, até porque a tua transmissão tá oscilando, tá? E ajeita para nós o Júnior Maicá aí. Vamos ver se o Maicá já tá nos ouvindo aí. Não? Então vamos lá. Eu estava brincando aqui, mas é isso. Vamos fazer decolar o programa e até porque hoje à noite Kleber Grabowska tem o Grêmio contra o Coritiba. Será que é hoje que o Grêmio começa a decolar, como disse o Renato Portaluppi? Pois é, eu acho que essa rodada, Silvio, não só em relação ao Grêmio, mas também para o Inter, vai ser a rodada da Real, né? Porque o Renato fala em decolar. Não dá para perder ponto para o Curitiba, porque daqui a pouquinho, se não ganhar do Curitiba, o Grêmio pode fechar a rodada na zona do rebaixamento. Esse é um risco que o Grêmio corre. Mas se o Grêmio vencer, ele vai a 17 pontos, ele não vai aterrissar na terra da Libertadores, ele vai para o meio da tabela. Eu acho que essa aí é a realidade do Grêmio. Até pode recuperar um pouquinho mais de posição em relação ao jogo atrasado que tem com o Goiás, mas vai ser por aí. E o Inter é a mesma coisa, o Inter já não é o segundo no aproveitamento, é quarto ou quinto. E nessa rodada ele vai pensar, a não ser que ganhe do Bragantino, que eu acho pouco provável que aconteça, né? O Internacional vai cair para quarto ou quinto, porque vai ser ultrapassado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, quem sabe o São Paulo e até o Santos, né? Então acho que é a rodada da Real. O bom é o otimismo do Kleber Grabowska, né? Para começar o dia é sempre importante, a gente fica mais alegre com tudo. Tu acha que o Grêmio não briga nem por vaga Libertadores, ô Kleber? Mas isso é decolar, ô Fabiano? Não, eu acho que tá mal. O Renato disse, a gente vai decolar. Quando fala em decolar, eu disse, vai pegar o Atlético Mineiro. O Atlético tá com 27, o Grêmio tá com 14. Se o Grêmio ganhar e o Atlético perder, fica 10 atrás. Eu não luto esperança em relação à briga pelo título, né? Ô, Kleber, vou te dizer uma coisa. Se depender da amostragem do ano do Grêmio, o Grêmio não briga por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Porque a amostragem do ano para o Grêmio é muito ruim. O Grêmio, a gente já falou sobre isso aqui, ele vive de alguma forma da vantagem que tem tido, das vitórias que tem conseguido nos clássicos grenais. Porque de resto é uma oscilação só, e mais para baixo do que para cima. Então, dependendo, Baldasso, do que aconteceu de amostragem do Grêmio durante a temporada, via Campeonato Brasileiro, o Grêmio não consegue vaga para Libertadores. O Grêmio não tem nesta temporada 3 jogos bons seguidos. Estou errado? 3 jogos bons seguidos do Grêmio. Não tem. O Grêmio, eu até discuto o termo oscilação, Benfica. Porque oscilação é quando há altos e baixos. O Grêmio tem tido quase que regularmente baixos. O fora da curva do Grêmio são os grenais. São os grenais. Infelizmente, eu como colorado tenho que admitir isso. Não fosse os grenais, o Renato não era mais técnico do Grêmio, por exemplo. É que eu criei uma espécie de licença poética para mim, Baldasso. Eu digo assim, ó, o Grêmio, eu tenho dito, o Grêmio tem oscilado para baixo durante a temporada.
sabe? Então, Kleber, esse futebol aí não é suficiente. Por isso que eu brinquei no início com o negócio da frase do Renato de decolar. E é decolar a partir de agora. É decolar hoje à noite. Mas eu não tenho convicção absoluta que isso vai acontecer por aquilo que o Grêmio tem mostrado a temporada toda. O Grêmio pode ter tido alguma sequência de vitórias no Campeonato Gaúcho, né? Ou então o Gauchão no meio da Libertadores, alguma coisa assim. Quando botou Campeonato Brasileiro e Libertadores, eu acho que o Grêmio não tem essa sequência de 2 vitórias, né? Ele tem 2 vitórias no campeonato, uma contra o Fluminense e outra contra o Bahia, né? Eu acho que é o time que mais empatou no Brasileirão. Talvez é o pior ano do Grêmio. A gente estava cobrando do Renato 2 semanas atrás no Grenal, né? A gente nunca viu o Renato tão pressionado, a ponto da torcida fazer campanha dizendo que chega de Renato, vão procurar outro treinador, né? Pode ser que o Grêmio melhore, né? Mas não sei se vai melhorar consideravelmente para a gente mudar de conceito a respeito do potencial do Grêmio. Até o grupo do Grêmio, para mim, é insuficiente. O Grêmio tem alguns problemas, o Renato perdeu muito tempo tentando resgatar o Thiago Neves e escanteando o Jean-Pierre. O Maicon vai voltar ao time hoje, mas é um jogador que eu não sei quanto tempo resiste, né, nessa exigência de calendário, né? E se o Maicon não joga, quem é o substituto do Maicon? Para mim, o Darlan não se define como um armador, né? O Robinho é um jogador que chegou com 5 anos de atraso no Grêmio e ele continua sendo um centroavante, né? O Dilson Gauchão foi o nome do Grêmio no Gauchão, foi artilheiro, mas a gente está vendo há muito tempo que fisicamente, em termos de explosão, de competitividade, o Diego Souza deixa a desejar quando a exigência é maior, como no Campeonato Brasileiro ou numa Libertadores. Só preciso que o Júnior... Baldasso, só preciso que o Júnior B nos dê aí um ok aí pro Júnior Maicá, assim que o Maicá tiver condição, nos dá essa informação, por gentileza aí, Júnior. Então, o que é, Baldasso? Não, tu sabe que para mim o que mais me chama a atenção, e vale para o Grêmio e para o Inter, eu acho que ambos perderam as suas identidades, as suas características, a sua forma principal de jogo. O Grêmio do Renato, ainda bebendo do que o Roger tinha feito lá atrás, sempre foi um time de muito toque de bola, muito controle de bola no meio-campo. É um Grêmio que trabalhava muito a bola e encontrava o momento certo para entrar para a área. O Grêmio não tem mais posse de bola, cara. O Grêmio perdeu isso. O Grêmio, invariavelmente, tem menos posse de bola do que os adversários. No Inter teve mais posse de bola que o Grêmio. Então, o Grêmio perdeu o que era o seu principal ponto de identidade. E o Inter é a mesma coisa. A grande identidade nos melhores momentos do time do Cudê era um time de alta intensidade que marcava na frente. O Inter é justa e rigorosamente o contrário disso hoje. O Internacional recebe o adversário lhe marcando no seu campo e não atravessa o campo e não tem retenção de bola. Inter e Grêmio perderam as suas principais características. Isso, para mim, é o que mais preocupa. Aqui, ó, tu há pouco falou, Baldasso, que o Grêmio, e eu também falei, que o Grêmio vive dos grenais. Portanto, de alguma forma, o Grêmio vive do Internacional. Mas tu vive muito do Grêmio, sabia? Porque esse negócio aí, dessa imagem que a gente viu, o Kleber dele carregando caixa de som, cara, o cara parece que tem uma relação assim íntima com o Grêmio. Ele vive das coisas do Grêmio? Eu não podia perder essa possibilidade, né, Benfica? O Cavani em Grêmio, hashtag, há 120 mil pessoas na live do Grêmio esperando o anúncio do Cavani. Colegas berrando que o Cavani vindo vídeos de YouTube. E cara, eu não podia perder essa oportunidade, porque foi mais uma vez um mico histórico. Mais uma vez as caixas de som foram retiradas e eu dei uma ajuda ainda. Como um cara legal que sou, eu dei uma ajudada para tirar as caixas de som, né, Benfica? Colegas, como é que é? Tá falando do Maicá? Não, vários, nossa. O Pedrão lá, o Pedrão disse que na terça-feira o Cavani vai ser anunciado. O nosso amigo da Turquia lá enlouqueceu o tempo todo dizendo que o Cavani estava chegando. Então, tem várias coisas, cara. Várias coisas. Nosso amigo da Turquia? Eu nem sei do que ele tá falando. Turquinho. Ai, Kleber, o homem vive do Grêmio, viu, Kleber? Tu visse a imagem carregando a caixa de som? Até porque o Fabiano Baldasso, ele... Não, vi, sim. Acho um grande momento do Fabiano Baldasso, né? Mas o Baldasso, acho que ele tem que dar uma olhadinha no que está acontecendo no Grêmio para amenizar a dor dele, né? Porque o Fabiano, lá em março, ele invadia os estúdios da TV, dizendo o Cudê é o melhor treinador da América, um dos 5 maiores do mundo, não sei o quê. Acho que talvez... cornetear um pouco o Grêmio amenize o sofrimento do Baldasso. E ele me chama de otimista, de pessimista em relação à projeção que eu faço para o jogo de amanhã contra o Bragantino.
Ô, Kleber, a minha grande saudade, Kleber, é quando a minha preocupação era o show do Metallica do Interativo. Que crise que nós fizemos aquela vez com o show do Metallica. Essa era a minha grande preocupação, bem. A gente era feliz e não sabia. Não, e convenhamos, uma crise absolutamente desnecessária. Não. Eu nem tempo para isso, a pandemia veio com tudo. Isso sim. Mas deixa eu te dizer o seguinte, cara. E aí tu ficou 2 semanas falando do Metallica. Foi. O Inter não pode entregar o estádio pro Grêmio jogar. O Inter não pode. Que coisa desnecessária. Isso é energia colocada fora. Foi. Mas o Benfica, deixa eu dizer, mas tem em cima do que o Kleber está dizendo. Eu vejo sobre pessimismo que eu falei do Kleber. Eu acho que o Internacional tem um grande desafio de melhorar o desempenho. Mas o pessimismo, eu não consigo ser pessimista neste momento por um motivo muito simples. O Campeonato Brasileiro, obviamente, existe um grande candidato, até porque, além de ter um bom time, ele tem uma dedicação quase que exclusiva a essa competição, que é o Atlético Mineiro. Eu não me iludo em relação a título. Aliás, para ser bem sincero, nunca me iludi nem quando o Inter era líder da competição. Agora, em relação às Copas, Benfica, pelo amor de Deus, nós temos experiência em relação a isso, Benfica. Libertadores da América, o Inter precisa só confirmar a sua participação nas oitavas de final. Copa do Brasil, oitavas de final também. Cara, oitavas de final, velho, é tu passar por 3 fases. 3 fases, tu tá na final da competição. O ano passado nós fechamos o olho, quando nós abrimos, o Inter estava na final da Copa do Brasil. Então é só uma questão de uma mínima recuperação e de foco para tu ter grandes chances de chegar nessas competições. Se o Inter repetir com o Cudê por 1 mês aqueles bons momentos pré-pandemia, tu pega uma sequência na Copa do Brasil, tu chega ao final da competição, ou encaminha alguma coisa nesse sentido. Então eu não consigo ser pessimista com todas essas possibilidades em aberto, Benfica. Eu acho que o Inter tem... Tá certo? Porque, porra... Mas, Fabiano, eu acho que tem muito campeonato brasileiro pela frente, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, né? Mas eu acho que o Inter está desmobilizado. O Cudê está abandonado. Né? Acho que o Internacional daqui a pouquinho, se o Edenilson for, eu lamento demais, porque acho que o Edenilson, se tivesse entrado focado, é um cara muito útil para o esquema do Cudê, para o jogo do Inter, né? Mas eu estou vendo que o que se projeta aí para o Inter é muito mais uma discussão para 2021 do que encarar o que resta de 2020. O que tu está dizendo, Kleber, é muito duro quando tu diz que o Inter está desmobilizado. É o que parece ser. Isso até passa também, de alguma forma, pela desorganização completa desse Internacional, da relação com aquele Internacional que a gente viu no início da temporada. Mas olha, é isso que te parece? É um time desmobilizado, inclusive pelos movimentos via direção? Eu acho que sim, cara. Eu acho que essa discussão que a gente está tendo agora, né, de que tem muita coisa pela frente, eu acho que isso tem que entrar na cabeça do Cudê, no vestiário do Inter, e dizer, a gente perdeu, caiu de ritmo, caiu de produção, mas dá para buscar. Mas eu não vejo ninguém dar uma chacoalhada, cara. Eu não vejo uma liderança no Inter em termos de direção e de grupo de jogador. Né? Eu acho que não tem um discurso uniforme dentro do Inter, uma mobilização, uma força que carrega o time para frente. Eu acho que o Inter tem um time bom, eu não sei se tem um grupo bom, né? Talvez aí o Cudê se perca, e eu não sei qual foi o peixe que venderam para o Cudê. Ele achou que na primeira janela de transferências que tivesse, o Inter ia receber 3 ou 4 caras de alto nível para reforçar ainda mais o time. Eu acho que isso não vai acontecer, e com o passar da janela é mais possível que o Inter perca o Edenilson do que contrate alguém. Bom, eu já vou chamar o Júnior Baicá, mas tu ia falar alguma coisa, Valdar, sobre isso? Não, eu concordo com a desmobilização, concordo. Mas eu acho que o que baliza a minha crença é o potencial. O Kleber falou há pouco do bom time, eu acho que o Inter tem bom técnico, bom time, capacidade de fazer um grupo competitivo. A minha crença no potencial do Inter me faz imaginar que em algum momento essa remobilização aconteça, porque está tudo em aberto, não tem nada perdido. Isso me angustia, Benfica. Me angustia, porque há potencial, há competições em aberto para ganhar, e daqui a pouco eu vejo o Cudê num velório, na entrevista coletiva, eu vejo o Edenilson pensando na Arábia, eu vejo o Patrick dando entrevista, dizendo que nós perdemos o Grenal, mas fazer o quê? Isso é que me enlouquece, cara, porque, cara, tem como buscar tudo. E eu não tenho dúvida que isso vem muito da desmobilização do presidente do clube. Marcelo Medeiros largou o Internacional. Largou. Marcelo Medeiros, acabou a gestão do Marcelo Medeiros. Desmobilizado. Marcelo Medeiros está fora do processo. Fora. Isso me preocupa muito.
Me preocupa muito. Há poucos dias nós falamos de uma intervenção dele no vestiário e tal, mas aí é uma outra coisa isolada. Não vem do comando do clube não se percebe a presença. A mobilização não tem que vir em cima. E outra coisa, tu falasse na semana passada sobre a questão da intervenção e um dos dados exigidos da parte dele seria o uso de jovens. Bem, veio o próximo jogo do Internacional, na sequência não tinha jovem, cara. Tinha por necessidade só, tipo o Heitor. E botou o Pote que é pra jogar e deixou o Peglo no banco. Pois é. Júnior Maicá, decola, Maicá. Voltei, Silvio. Tudo bem? Muito bom. Agora estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem e quero saber se tu vai decolar. Graças a Deus. Olha, eu espero que sim. Que 2021 seja um belo ano, porque 2020 foi uma porcaria. Mas o que é isso? Outro pessimista? Eu vou embora desse programa? Vocês estão acabando com o meu dia? Seus urubu! Vocês são um bando de pessimista, cara! Imagina o cara começar o dia ouvindo esse discurso aí do Júnior Maicá, cuja pergunta para ele, ou a chamada para ele foi decola, Júnior Maicá, e ele jogou tudo para 2021. Eu queria que ele decolasse hoje. A única coisa boa de 2020 é que eu vou ser papai. O resto foi tudo uma porcaria. Tá bom. Já tem pelo menos alguma coisa positiva. Mas eu te provoquei por causa da frase do Renato, né? Pois é. Olha, Silvio, hoje, antes de dar a minha travada aquela, eu ouvi o Kleber dizendo que hoje é um dia... Hoje essa rodada é meio decisiva, né? Vai meio que dar os rumos, aí, os nortes, né, para Grêmio e Inter. E eu concordo plenamente. O Grêmio hoje tem um jogo contra o Curitiba. Primeiro, assim, eu concordo com o que o Baldasso disse também sobre o Grêmio não ter uma sequência boa de jogos. O Grêmio, e não é oscilação também, o Grêmio não está jogando bem o ano todo. Aliás, ontem assisti o Juventude e o Cuiabá. O Grêmio vai ter que abrir o olho com o Juventude em Copa do Brasil. Tem que abrir o olho. Se o Juventude não balançar, não se assustar muito com o Grêmio, como o Caxias não se assustou. Se não enxergar a camisa. O Grêmio vai ter dificuldade nas oitavas da Copa do Brasil. O Grêmio não está jogando nada bem, né? Ontem teve uma especulação aí, acho que foi do colega do Baldasso lá na Band, do César, sobre o Grêmio mudar para um esquema para um 3-5-2, porque o Renato não vê Orejuela e Diogo Barbosa sendo jogadores de defesa. Uma possibilidade no futuro do Grêmio mudar para um 3-5-2. Eu não sei, eu acho que o Grêmio se preparou mal para 2020. Se o Grêmio tivesse preparado bem para 2020, o Grêmio já teria um substituto para o Michael, o Grêmio já teria um esquema diferente do 4-2-3-1. O Grêmio mudou de esquema agora, né? Claro, teve uma parada de pandemia, mas mudou o esquema com as competições em andamento. Então, eu acho, Silvio, o Grêmio hoje precisa primeiro vencer, de qualquer maneira, né? Antes do desempenho, eu acho que o Grêmio hoje precisa buscar o resultado, porque a posição do Grêmio no Brasileirão é ridícula, né? É horrível. Mas o Grêmio sim tem que começar a trabalhar. Eu acho que o Grêmio vai ter que contratar, não tem jeito. O Grêmio precisa contratar um centroavante urgentemente e precisa contratar um jogador de meio campo. Eu esperava muito. Eu acho que eu torcia mais para o Juliano ser contratado do que pelo Cavani, porque o Juliano é um jogador que poderia fazer o que o Maicon faz. Poderia ser esse jogador de intensidade por dentro, de chegada na frente e recomposição, como ele foi no Grêmio, né? Mas não veio, enfim. O Grêmio vai ter que contratar, sim. O Grêmio precisa dessas duas posições, Silvio. O Grêmio precisa de um centroavante, de um atacante e de um meio-campista. E a terceira coisa é, pelo amor de Deus, conversar com o Jean-Pierre, conversar com o Renato, não sei, os dois irem na Super Nani, se acertarem, o Jean-Pierre melhorar, né, fisicamente, parar de se machucar e jogar, porque aí o Grêmio volta a ter chance. E amargura, hein, Kleber? Depois eu que sou pessimista. Isso que o cara vai ser pai, né? O cara vai ser pai. Né? Vai ter a maior notícia da história que ele vai ter. Geralmente o papai diz assim: minha filha, não chora, o pai tá aqui. Ela diz: não, chora que tá difícil. Não, a filhinha dele, quando ela nascer e vai levar a palminha na bunda, ela não vai chorar. Ela vai chamar o Júnior, vai chamar a atenção. Papai, que amargura, hein? Tu não decola, papai. Chora, minha filha, chora que tá ruim mesmo. Essa foi demais. Chora que esse ano foi uma merda. Que coisa incrível. Porra, cara, nós já estamos em outubro. Eu tô lembrando quando a gente tava fazendo o programa, lá
dia 15 de março, acho que quando a gente parou, né? O último programa foi 13, 16, né? 13? 13. Foi antes da última rodada. Eu acho que a gente fez o programa depois da... então a gente fez 16, eu acho. Que tenha sido lá pelo dia 17, 18. Mas eu tenho certeza que todos nós, naquele momento, entendíamos o seguinte: em abril está tudo normalizado e a gente volta com o programa. Não era assim, cara? Não foi assim? Mas o Benfica, eu comecei a procurar esses dias no grupo do La Barca, né? Pessoal, o jogo do próximo final de semana a gente está cancelando. Vamos dar um tempo aí para ver como é que a coisa volta. Em abril a gente volta, mas não tem jogo essa semana, né? Esperem o comunicado. Aí eu procurei, mas porque não, pessoal, acho que a gente não vai voltar em abril, acho que só lá em junho. Eu acho que foi uns 3 adiamentos, assim, né? A gente tinha a esperança de que em 2, 3 meses tá tudo resolvido. Isso resume o que a gente está vivendo, né? Nesse ano. Não, e outra coisa, tem países no mundo que estão... o Canadá está retomando fechamento de comércio e isolamento social, segunda onda de pandemia. E tem outros países do mundo também. E eu não sei se isso não vai acontecer aqui em seguida também. O Brasil está na terceira e não sabe. Esse time do La Barca aí, quando voltar a jogar, cada um vai ter 150 quilos. Eu quero ver se movimentar em campo. Por aí. Dá, né? A gente vai sair vem dizer aqui que algum vai emagrecer. A gente vai sair do Sub-23 pro Luciano do Vale, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas realmente é uma coisa que ainda não está vencida, não está superada, até porque vai ser vencida quando chegar a vacina. Mas antes daquela volta ao natural, Maiká, que está acontecendo e que tem que acontecer com todos os protocolos e todos os cuidados, e o comércio faz isso muito bem. O problema, eu vou te dizer uma coisa, de aglomeração, não está no comércio. Eu até repito que esses dias eu estive no shopping ali e vi como é feito tudo, né? É tudo realmente muito bem cuidado, não está. Ela está na aglomerações estas que a Brigada Militar pega, surpreende de vez em quando, como já aconteceu de novo no final de semana. Aquilo ali vai determinar muito ainda o Covid. A gente não fica sabendo, mas aquilo ali faz com que a coisa traze, né, a solução para o problema. Eu acho que a gente está agora finalmente mais próximo do fim, né, do que a gente realmente achava. Eu me lembro, essas previsões que o Kleber falou, a gente também fazia, acho que realmente vai ser junho, para esses 3 meses, mas na verdade a solução a gente sempre soube, né, que é a vacina. E agora a própria OMS, que sempre foi muito pé no chão, né, sempre foi muito realista, ela começa a admitir que sim, que existe a possibilidade de termos uma vacina até o final desse ano. E claro, tem todo um processo de vacinação, né, tem toda uma logística. Mas sem vacina não tem como. O Baldasso falou do Canadá, a Europa está enfrentando uma segunda onda, os Estados Unidos também, os Estados Unidos vão fechar agora bares, restaurantes, Paris, vai fechar restaurantes e bares por 2 semanas, né? Vai voltar a ter uma espécie de lockdown. A Itália também está de olho, porque a Itália foi assolada, né? Inclusive teve uma polêmica no Campeonato Italiano nesse final de semana, que ia ter Juventus e Napoli, é isso, né, Kleber? Isso. Napoli. Foi o Napoli, né? Aí, como a Napoli tinha 2 jogadores com Covid, ela era proibida de viajar, de sair, né, da cidade, do território, do estado, ali, do condado, não sei como é que os italianos chamam. Província. Da província, e aí a Juventus foi a campo, o Napoli não viajou, aí tem uma discussão se vai ter VO, se não vai ter VO, porque o Napoli alega que foi a justiça que impediu o time de viajar, né? E assim, enquanto não tiver vacina, Silvio, não tem jeito. A gente vai enfrentar a segunda onda, a gente vai enfrentar a terceira onda, tem que sair essa vacina logo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque isso foi tratado enquanto tu não estava no programa e estava te ajustando. Tu gostou de ver aquela imagem do Baldasso carregando a caixa de som ou não? Porque eu não tive ainda a tua opinião a respeito do assunto. Eu gostei porque é divertido, o Baldasso é um cara engraçado, isso aí faz parte do futebol, corneta, entretenimento. Quando é engraçado, quando é divertido, a gente tem que fazer mesmo. O que não pode é torcedor xarope ficar com brabo, querer brigar, ficar com essas coisas. Vou te bater, vou te matar. Isso aí eu não gosto. Isso aí é corneta engraçada, sadia, sem raiva, bem divertida, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Rapaz, que altruísmo, hein, Baldasso? E homem bom, né?
Que homem bom, cara. Olha, cara. Eu só Já mudou, porque começou brabo. Eu só vou ter que sair do programa agora, porque quando o pessoal vai entregar uma TV nova, quando o Baldasso carregou a caixa de som, eu toquei um controle nela e quebrou. Aí vai ter uma troca. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Tu acha que o Michael volta ao time hoje? Eu não sei, Silvio. Acho que não. Pelo Por quê? jeito, não. Por quê? Você está se falando que volta, por quê? Pessimismo é esse? Tu não é um cara pessimista? Que se voltar é 45 minutos. O problema é que todo retorno do Michael é paliativo. Todo retorno do Michael é temporário, entendeu? A questão toda é que o Grêmio realmente não pensou. O Grêmio não planejou bem a temporada. Cara, eu acho que infelizmente não tem solução. O Michael vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. E o Grêmio planejou mal a temporada e agora é refém disso. O Darlan é um jogador que não tem características, que não consegue ainda fazer o que o Maicon faz. O Matheus Henrique está numa fase muito ruim. Eu vou te dizer, Silvio, hoje, sabe quem eu escalaria se o Maicon não jogasse ali? Quem? O Tassiano. Eu colocaria o Tassiano ali no lugar do Maicon. Uma pergunta, se o Maicon jogar, quem é que faz o lugar do Alisson? O lugar do Alisson acho que vai ser o Robinho. Aí não dá. O Maicon, o Robinho e o Diego Souza, que velocidade é essa? E o Matheus Henrique jogando pro lado. Eu não consigo ver ali. O Grêmio vai precisar dos laterais e do PP, basicamente, para ter intensidade no jogo. Como sempre, né? E assim, pelo lado direito ali, o que ele pode fazer, olha, acho pouquíssimo provável, é colocar o Orejuela na segunda linha. Pode colocar o Orejuela no lugar do Alisson, por exemplo. Acho difícil, acho pouco provável. Mas porque não. As opções... E com o Matheus Ferraz por trás, isso? O Vitor Ferraz atrás. Vitor Ferraz por trás? Seria o jeito. Nossa senhora, porque muita mexida. É muita mexida, muita invenção. As opções que ele tem ali pelo lado é o Robinho, é o Luiz Fernando, pode jogar ali, e o Guilherme. Eu acho o Luiz Fernando mais opção do que o Robinho. Eu usaria o Luiz Fernando, só que tem que ter para jogar Luiz Fernando, Maicon e Orejuela juntos, tem que ter uma conversa com os três, né? Tipo assim, pessoal, nós vamos precisar, alguém vai ter que sacrificar aqui. Eu acho que hoje é um bom jogo, Kleber, para a torcida do Grêmio perceber a importância do Alisson pro time. Com certeza. É um dos caras mais regulares e mais utilizados pelo Renato. E nesse período de instabilidade do PP na saída do Everton, foi o cara que muitas vezes segurou o ataque do Grêmio. As coisas só saíam pela movimentação do Alisson. Ele não é, né, um atacante tão bom quanto o Everton, quanto o PP, e não é tão tático quanto foi o Ramiro ou o Juliano. Mas eu acho que na junção dessas características de saber atacar, né, e ter uma inteligência, uma composição tática, ele é um cara muito útil, né? Muito útil. E aqui no Grêmio ele se transformou, porque no Cruzeiro ele era um jogador muito mais ofensivo, né? Ele se adequou à necessidade do Grêmio e isso mostra versatilidade e inteligência do jogador. Só que eu não sei qual é a projeção da torcida em relação ao Alisson para não gostar do Alisson. Acho que a entrega do Alisson é uma entrega regular e sempre positiva. Baldasso, tu vai fazer live durante o jogo do Grêmio? Que horas é o jogo do Grêmio? 7h15. 7h15, termina perto de 9h15. Minha live, quando não tem jogo, é às 9 da noite, independente do que aconteça. Não tem, para tudo, o pessoal até... Cara, muitos... A live que para o Rio Grande, vou botar isso no título. A live da família colorada. Eu fiz uma live no meio do jogo. Eu fiz uma live no meio do jogo do Grêmio, umas 2 semanas, tinha um monte de gremista na minha live, os caras não estavam vendo o jogo do Grêmio e estavam na minha live. Tá brincando? Conta essa história para nós, hein? Tô te falando. Cara, é verdade? Ô, Maiká! Verdade? Verdade. O Fabiano, a live dele é tão importante que às vezes os estádios eles derrubam o sistema de energia elétrica para as pessoas pararem de ver o jogo e ficar cuidando da live. É verdade, Silvio. Eu tava vendo a live do Baldasso, não tava no jogo do Grêmio. Cara, pelo amor. Pra ter uma ideia. Deus, cara, que ponto chegamos, cara? Não tem solução mesmo. Esse ano tá perdido mesmo. Eu posso fazer um quiz aqui. Mas... Você conhece Rodolfo Filemon? Não? Ramon Martínez? Não. Pablo Tomás?
Guilherme Biro. Não. Hugo Moura, vocês ouviram falar? Não. Não? Esse é o Curitiba que vai enfrentar o Grêmio hoje. Meu Deus. Tá, mas tem o Neilton, tem o Sarrafiori no banco. Mas, Kleber, esses são jogadores já rodados ou são jovens? Eu não sei, eu não conheço ninguém, meu. Eu não conheço ninguém. Sabe por que eu pergunto? Eu conheço do Curitiba o goleiro Wilson, né? O Robson, que jogava no Paraná, é o melhor jogador do Curitiba. E o Gabriel, aquele que jogava no Flamengo, que acho que vai ficar no banco de reservas. O Curitiba é um projeto de renovação que não consegue se firmar, né? Mas sabe por que eu perguntei isso, Kleber? Porque todos os times do Campeonato Brasileiro estão buscando soluções nos seus garotos. Estão lançando garotos. Todos não. Não. O Pelaipe, quando assumiu, contratou muita gente. É mesmo? Não. Por exemplo, esse Ramon Martínez é um paraguaio que estava no Atlético Mineiro. Nunca ninguém ouviu falar. Certo, né? certo. E eu acho que esse cara é tipo uma espécie de Sarrafiori paraguaio. Pois é, mas aí é que tá, é que como a gente não sabe, eu fiz a pergunta se são garotos, porque isso está acontecendo muito, Fabiano Baldasso, muito. Está acontecendo no Campeonato Brasileiro, os clubes colocando garotos. Teve até um de 17 anos que entrou num jogo aí recentemente, em Baldasso. Os clubes estão lançando garotos no Brasileiro. Fica do dia 8, que é amanhã, quando o Inter vai pegar o Bragantino, até o dia 31, são 23 dias, o Inter vai jogar 8 jogos. Isso é mais do que um jogo a cada 3 dias. Se tu não buscar soluções na tua base para recompor grupo e para fazer alternância, tu não vai a lugar nenhum. O Palmeiras é o clube brasileiro que menos utilizou a base na história do futebol brasileiro. Os grandes títulos do Palmeiras na sua história são títulos, pelo menos na época moderna, são títulos em que todo time era contratado, vinha de fora, tal. O Palmeiras nunca deu bola para a base, a torcida do Palmeiras nunca deu força para guri que vinha da base. Isso é da história do Palmeiras. Sabe o que está acontecendo neste ano? A direção chamou o Luxemburgo e disse o seguinte: bota os guri. E apareceu um monte de guri na base do Palmeiras. Isso é solução. Primeiro que é solução para as dificuldades pós-pandemia. Segundo, é valorização do patrimônio do clube. É necessidade. O Cudê, eu vou dizer para vocês, eu não vou condenar o completo Cudê, porque o Cudê lançou alguns meninos. Lançou. Eu vou ter que levar em consideração que o Cudê um dia tirou o Moledo de um Grenal e botou o Bruno Fux. Tá? Isso é coragem. É coragem. Não estou nem concordando ou discordando, mas é coragem. Moledo o Cudê é um cara que pegou o Zé Gabriel em um determinado momento e achou que era a solução para a zaga. O Muchacho apareceu num jogo lá meio perdido, botou o Léo Borges no jogo, tá bem, mas é menos do que deveria, porque o Inter foi o campeão da Taça São Paulo de futebol júnior neste ano. O Inter mostrou neste ano, com o título, que era o melhor clube do Brasil na base, que os melhores jogadores do Brasil na base estavam no Internacional. Então o Inter tem que aproveitar mais do que os outros. Mais do que os outros. O Cezinha é camisa 10. E o Inter está penando por produção de meio campo. O Cezinha foi o segundo melhor jogador da Taça São Paulo, só atrás do Praxedes. Será que esse menino não deveria pelo menos ter constado como possibilidade até este momento? Que nem isso ele constou. O Inter tinha uma extrema esquerda na Taça São Paulo chamado Matheus Monteiro. Esse guri ia para cima. E o Inter hoje ninguém vai para cima. Será que esse menino não deveria pelo menos ter constado no banco de reservas do Inter? Então é menos do que deveria. Musto e Lindoso, que jogam na mesma função, alternando titularidade, eles têm uma limitação nítida, clara e cristalina. Todo mundo sabe disso. O Johnny tem limitação? Eu acho que não, mas tem que ver. Bota o Johnny para jogar nessa função. O Johnny, sempre que chamado, foi bem no Internacional. Então, assim, o Inter teria obrigação de estar usando mais a base do que os outros, porque o Inter foi o campeão da principal competição de base do futebol brasileiro. O Inter deveria ter mais, e tem mais do que os outros para utilizar. E houve um momento que utilizou no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras. Isso, e o Johnny foi o melhor em campo. Foi bem. O Johnny botou o jogo no bolso, Benfica. Então, é isso que eu falo, porque daqui a pouco tu lança até numa emergência, digamos, e a resposta é boa, mas já pro próximo jogo tu para com isso. Aí tu já volta pro Musto e pro Lindoso. Vou te citar três emergências, tá? Para derrubar a tese do não deve botar o guri na fogueira. Clássico Grenal do final de semana. Heitor, melhor jogador do Inter na partida.
Cali, Léo Borges, jogo enfumaçado, fogueirada, o Léo Borges deu conta do recado. Johnny contra o Palmeiras, jogo fora de casa com o grande Palmeiras, o Inter com o time reserva e o Johnny em campo. E agora o que esse guri vai fazer? Melhor em campo. Então, assim, não tem mais a justificativa da fogueira, porque os guris estão indo bem na fogueira, cara. Olha só, então qual é o time do Inter que tu escala para o jogo contra o Bragantino amanhã? O time do Inter pro jogo contra o Bragantino amanhã é o mesmo time do Grenal, tirando o Musto e botando o Lindoso. Ah, perfeito. Esse é o time. Agora eu quero saber qual o time que tu escalaria. Bom. Meu time teria o Léo Borges na lateral esquerda. O meu time, agora não porque ele tá machucado, mas teria o Johnny de primeiro volante. O meu time não teria um Edenilson com a cabeça na Arábia, teria o Nonato ou Praxedes. Então tem várias coisas. O Peglo começaria jogo, pelo menos para a experiência, ele começaria jogo junto do Galhardo para mim em alguns momentos. Para mim teria tudo isso, Benfica. Até porque, Kleber, o Galhardo, quando foi puxado para colocar um centroavante, o Abel Hernandes, que até já no primeiro ou segundo jogo já fez 2 gols, mas o Galhardo começou a cair de produção, né? Já não tem tanta relevância assim, não é tão decisivo, né? E eu não sei o que é a consequência do que? A queda de rendimento do time ou a queda de rendimento do próprio Galhardo, porque às vezes o Galhardo resolveu o jogo na movimentação, na qualidade individual. Eu não sei se o time puxou o Galhardo para baixo, né? Ou esse reposicionamento do Galhardo fez com que a produção dele diminuísse e ele não fosse tão decisivo assim, né? Júnior Maicato, tá satisfeito com os garotos do Grêmio? Olha, Silvio, não tenho do que reclamar, né? Eu acho até que o Grêmio teve tanto garoto que acabou não usando uns, como o TT, por exemplo. Mas todo mundo que surgiu aí no Grêmio de 2015 para cá, 2016, teve uma turma ali que não vingou. Yuri Mamute, né? Um pessoal ali, aquele pessoal que o Filipão pegou, mas naquele mesmo ano já ele usa o Wallace, né? E se não me engano o Everton também. O Everton também aparece com o Filipão. E o Pedro Rocha, né? E o Pedro Rocha, é verdade. O Luan já estava desde 2014 aparecendo, né? No Grenal do 4-1, o Luan aparece bem já como titular. Então, dos garotos do Grêmio não tem muito o que reclamar, não, Silvio. Pelo contrário, aliás, eles são a salvação da lavoura, dentro de campo e fora, né? Tá. Ganham títulos e deixam dinheiro pro clube. Falando em garotos, eu tenho uma boa notícia pro Inter. O Yuri Alberto vai jogar, viu? Uma notícia que... Na seleção? Na seleção sub-20, no período que o Inter está jogando Libertadores e Copa do Brasil. E aí o Jardine convoca também o Thales Cunha, que é titular do Vasco, e o Gabriel Veron, que é titular do Palmeiras. E o Potker é a primeira opção de ataque do Inter. Mas a pergunta que eu tenho para fazer pro Maicá é o seguinte: tu falou em jovens soluções, mas tem coisas também que eu acho que devem ser discutidas no Grêmio. Por exemplo, o Bobson não seria uma solução no time do Grêmio, que nunca é chamado. O Rosa, o Matheus Rosa, sei lá, que foi embora do Grêmio. O TT não teria feito história no time titular do Grêmio. Todos eles estão meio brabos porque o Renato não bota, né? Tem o Diego talvez seja o TT, né? É o maior exemplo disso, assim, que ele acabou não jogando. O Diego Rosa, essa negociação dele com o City passa também por uma questão de contrato, de renovação, mais ou menos como foi a saída do Wallace. Não sei se vocês lembram. A saída do Wallace é mais ou menos assim. Ele dá o contrato dele tá vencendo, ele quer ir. Então, às vezes, tu fica refém. O Ferreirinha, por exemplo, aconteceu isso agora, né? Tu fica um pouco refém da... Pois é, esse aí... Mas o Bobson é um jogador que surgiu muito no Sub-17, explodiu, né? Parecia que ia ser a solução do mundo pro Grêmio e ele não consegue se firmar nem no Sub-20, nem nos aspirantes, né? Já teve proposta. Já teve uma proposta para sair. Na hora de estourar a arrebentação, o Bobson não conseguiu se destacar. Sabe que esse é uma incógnita, porque inclusive a gente não tem informações dele, né? Ele tá treinando com o grupo principal? Não, ele tá na transição com o Thiago Gomes. O Bobson me lembra muito o Andrigo, né? Na hora que era para explodir, não saiu do lugar, né? Essa turma aí, que o Grêmio, do time que jogou a final com o Inter no começo do ano, tem uma gurizada aí. Agora o Elias estava com um problema de renovação também, o Grêmio conseguiu renovar com ele. Esse deve começar a aparecer mais agora. Eu acho que o Grêmio já identificou ali os jogadores com potencial. O Fabrício está aparecendo, ele não recebeu chance. O Lucas Araújo entrou, né? O volante entrou no jogo contra a Católica aqui na Arena. E ontem, Silvio, o Grêmio contratou 4 jogadores, né? E um deles o Tylon. O Tylon que quase foi pro Inter no começo do ano, que a gente viu bastante na Copa Silverade, jogou gauchão também, estava jogando
na Série C pelo São José. Ele já jogou pelo profissional, mas no Grêmio ele vai para transição, tem 18 anos recém. É um jogador de lado de campo, muito veloz, habilidoso, de boa chegada na frente. Esse jogador, não sei como foi a negociação com o Inter, não sei o que aconteceu, mas foi uma boa ideia do Grêmio. Se esse cara vingar, se ele tiver sequência, né, se empenhar na carreira aí, ele pode aparecer no time do Grêmio no profissional, sim. Ele tem potencial, bastante potencial, Tylon. O Grêmio trouxe 3 reforços para o ataque do time de transição. O Tylon, o Emerson, que foi um destaque desportivo no Gauchão, mais o Léo Pereira, que veio do Ituano, e trouxe um zagueiro que está no Atlético Paranaense. Impressionante como o Grêmio... Né? E olha só, o Grêmio revela atacante, volante e zagueiro. Esse é o Bairrista FC. Todos os dias, a partir das 11, se você ainda não sabe... Com transmissão por que canais aí do Bairrista, Júnior Maicá? Diz pra gente aí. Silvio, o pessoal nos assiste no YouTube. Aliás, já tô aqui no YouTube para pegar recados da turma aqui. E também na Twitch, Silvio. O pessoal pode nos ver na Twitch também. O que eles estão dizendo de recado aí? Deixa eu abrir aqui, que agora travou tudo. Bem na hora que eu fui falar. Fui me meter de pato a ganso e... Tá difícil tu decolar, hein? Aí, tá até vazando o áudio. Agora sim. Tá abrindo aqui, Silvio. Aí. Então tá, posso ler recados aqui? Leia. O Elcio Júnior perguntando cadê o Elias? Né, o Elias do Grêmio, a gente falou Foi respondido. Agora. Foi respondido. O Gustavo... o pessoal tá brigando aqui, não pode brigar também. Não pode brigar. Deixa pro Fabiano. Estão brigando entre eles? Brigando que um não tem estádio, outro não tem mundial, não sei o quê. Não, os dois não tem estádio mundial é o mesmo. Não, essa briga não pode estar acontecendo. O que não tem estádio mundial é o mesmo lado. Ó, viu? Estão brigando entre eles. Brigando entre vocês, então. O Michel Machado pergunta pro Baldasso sobre o Pato. Fala sobre o Pato aí, Baldasso. O Pato foi um jogador que o Internacional fez uma proposta e ele não quis vir. Eu não abri live com 110 mil pessoas para anunciar o Pato. Eu não botei Pato e Inter como hashtag no Twitter. Eu só fiz um quack-quack em determinado momento que não pegou legal, mas o resto dá tudo certo. Essa do quack-quack é mais ou menos aquela... Eita. Cara, isso, como é que foi a desmentida, Fabiano? Como é que foi a musiquinha pro desmentido? Foi eita, tá melando a Arrascaeta. Cara, a história do Arrascaeta no Inter, ela precisa ficar nos anais, ela precisa ser contada. O Internacional, o senhor Vitório Pífero, nos primeiros momentos da sua gestão, tinha um acerto com a Arrascaeta. Tinha um acerto. E, de repente, o empresário do Arrascaeta pediu uns pila a mais. E o Vitório Pífero disse, não quero mais o Arrascaeta. E foi lá e contratou o Undershow. Cara, isso tem que ficar na história do Internacional. Na história do Internacional, o Arrascaeta estava contratado pelo Inter por uma diferença de 15, 20 mil reais da comissão do empresário. O Arrascaeta não veio para o Inter, que é um dos grandes jogadores. O homem congelou. Congelou, olha ali que coisa bonita. Tá bonito esse congelamento aí. Falando da Arábia. Rapaz, tu congelou, tu sabia? Tu congelou. Depois que o Arrascaeta não veio porque o empresário pediu 15, 20 mil a mais, uma coisa assim. O Everton Ribeiro, em 2015, ele estava na Arábia. O Inter estava discutindo a sucessão do D'Alessandro. Se sabia que o D'Alessandro ia começar um processo para sair do Inter. O Everton Ribeiro queria R$1 milhão por mês para jogar no Brasil. Quem pagasse levava ele. E o Inter não quis trazer o Everton Ribeiro. E aí contratou o Undershow por 800 mil por mês na carteira de trabalho. Cara, tem algumas coisas que não podem ser esquecidas no Internacional. Se o Inter tivesse trazido o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, ia ter o time do Flamengo hoje, rapaz. Pelo amor de Deus. Só ia faltar o Jorge Jesus. O Everton Ribeiro... Cara... Não. O do Cruzeiro, o do Flamengo não. O do Cruzeiro, porque esses dois estavam no Cruzeiro antes. Né? E também servia. O Everton Ribeiro acaba com qualquer problema de qualquer meio-campo, velho. Mas eu não vou permitir aqui, Silvio Benfica, que se fale mal de Vitório Pífero, não vou deixar. Que fale mal. Não vou deixar que fale mal de Vitório Pífero, que optou pelo Undershow ao invés da Arrascaeta. Esse cara é uma divindade do futebol. Mas, ao perceber que Undershow não seria o sucessor do D'Alessandro, ele fez uma segunda investida.
uma segunda contratação para aquele que seria o grande sucessor do D'Alessandro, chamado Seijas. Aí foi resolvido o problema. O Seijas é... Aliás, assim, a gente precisamos fazer um estudo, né? Na torcida do Grêmio e no Inter, né? Por que essa paixão pelo idioma espanhol? Por quê? O que explica? Não explica, né? É muita coisa. Ontem um cara me pediu a volta do Nico Lopes na live. Eu xinguei ele. Ele pagou ainda. Ele tinha pagado o superchat ainda. Eu xinguei ele. Falei, tu não me aparece mais aqui nessa live com um negócio desse. Cara, tu cobra esse negócio aí? O cara preciso pagar o leitinho do Antônio e da Júlia, né? O cara literalmente pagou para ser xingado. Pagou para ser xingado. Esse ano de 2020 tá uma confusão mesmo. Ô Maiká, tem mais algum recado aí? Tem vários aqui. O pessoal aqui, tem um aqui, cadê? Deixa eu achar aqui, peraí, Silvio. A Karina dizendo que o Edenilson não adianta ficar se ele não quer. Também acho. O Gabriel Gomes, vou dizer uma coisa, nós temos, acho que é Colorado, Gabriel. Nós temos um baita treinador e não acho que temos um bom time. Temos um time bem limitado, é só analisar. Falando aí sobre o Cudê. Mas a pergunta que eu faço para quem mandou esse recado é a seguinte: na parada da pandemia, tu achava que o Inter tinha um time limitado? Pois é. E o Robertson Fagundes mandou avisar pro Baldasso que o Cavani tem o mesmo número de gols que o Guerreiro em Grenal. É verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sobre o Edenilson é o seguinte: o que está emperrando o negócio, e agora a tendência é que ele não saia, é que a grande questão do Edenilson é o seguinte, cara: o time que está contratando ele é caloteiro. É o time que comprou o Marcelo Groy e não pagou para o Grêmio. E o Inter quer garantias e os caras não estão querendo dar. Esse é o problema. É o time que tem o Fábio Carilli de técnico e o Romarinho como atacante. Isso aí. Não paga, Não paga. Tem uma pro Kleber aqui, Silvio. Do Elcio, se ele viu essa estatística, diz que o Grêmio é o time que menos usa... Cadê, Elcio? Meu Deus do céu. Cadê? Tá aqui. Que o Grêmio é o time que menos usa sub-21. Renato lança o guri da base com 25. Acho que não procede, né? O Renato ele não gosta muito de lançar garoto. Ele era reticente para lançar o Arthur, Matheus Henrique, né? E tem outra coisa. E tem alguma coisa que aconteceu na mentalidade do Grêmio. Se eu não me engano, o Arthur estava para ser emprestado para alguém aí. Ceará, né? Então, eu acho que está faltando assim, uma comunicação entre essa base e o profissional. E talvez o sucesso do Arthur, né, na sequência aí do Matheus Henrique, faça com que o Grêmio enxergue o que está produzindo em casa. E eu acho que esse é o problema do Inter. O Inter produz muito bem, mas não utiliza ninguém. Né? O Internacional colocou o Richard. O Richard está na segunda temporada portuguesa, não teve um jogo completo pelo Inter. Que avaliação é essa? O Internacional foi campeão da Copa São Paulo, tem um lateral que matou a pau na Copa São Paulo, se eu não me engano, se é Mazetti. Lucas Mazetti. O cara não ganhou uma oportunidade, da Internacional vai lá e contrata o Rodinei. Para que esse investimento na base se não tem sequência? Para contratar jogador mediano, nota 5, nota 4, e gastar um monte de dinheiro? Esse é burrice. Tem que parar a cultura do empréstimo até o final do ano, ganhando 300 e poucos mil por mês. Essa cultura tem que acabar. Tem que acabar. Essa é uma cultura que o Inter tem e tem que acabar. Aí tu bota o guri. O Inter tem Vinícius Tobias, o Inter tem Lucas Mazetti, o Inter tem Heitor. Por que o Inter contratou o Rodinei? Por que o Saravia, tu entende? Porque esse é um cara... Assim, Mas sabe por que tu contratou o Saravia? Sabe por que tu contratou o Saravia? Porque tu contratou o Rodinei. Contratou um cara ruim, né? Então agora tem que contratar um cara bom. Porque alguns movimentos em que tu vai encontrar soluções, esses movimentos tu tem que fazer. O Saravia, tu sabe que é um grande lateral, que é da seleção argentina. Esse é o movimento que tu faz. Em 3 ou 4 pontos do time, tu pode fazer um movimento assim. No resto, velho, tu não pode contratar um reserva ganhando 300 mil por mês por empréstimo até o final do ano. Aí tu vai botar o guri. E outra, tu tem guri, né? Já tinha passado até São Paulo, tu já tinha visto o Lucas Mazetti, tu já sabia que tu tinha o Heitor do ano passado. Então, esse movimento não pode fazer. Sabe que eu estou olhando a rodada aqui? Hoje o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, joga fora contra o Fortaleza. Esse é um jogo complicado, né? Fortaleza tem bom padrão de jogo, vai jogar em casa, esse tipo de coisa. O Fortaleza é mais adversário que o Vasco. Pois é, então é um jogo para se assistir desse Atlético Mineiro.
Porque tem gente já dizendo, o Campeonato Brasileiro já tem um campeão, que é o Atlético Mineiro. Muito bem, se tu olha o que o Atlético está jogando nesse momento, com o fato de que só tem um campeonato por realizar, dá para pensar isso. Mas, de qualquer maneira, Júnior Maicá, ainda é muito cedo. Muito cedo. Tem muita coisa para acontecer ainda. O Atlético vai jogar a Sul-Americana, não vai, Kleber? Não. Não? Não. Ou seja, eles não vão jogar nada, só o brasileiro. Nada, só o brasileiro. Ele morreu na Copa do Brasil também. Mas que loucura isso, cara. É campeão, então, né? Tem um jogo muito interessante que interessa talvez ao Inter. Hoje é São Paulo e Atlético Goianiense, né? O Wagner Mancini ele foi dispensado para o São Paulo contratar o Fernando Diniz e ele estava preparando lá, ele era auxiliar técnico, né? Daí foi dispensado do São Paulo. E hoje, se o Atlético Goianiense ganhar do São Paulo, é bem possível que o Diniz vá embora. E o nome cogitado para ser contratado é justamente o do Wagner Diniz. Eu estou dizendo isso porque o Atlético Goianiense é adversário do Inter na Copa do Brasil, né? Aliás, Mancini, né? Maicá, se o Inter perder nessa rodada, o Inter cai para 5ª ou 6ª colocação. É que o Inter está sem ganhar desde o início de setembro, né? A última vitória do Inter contra o Ceará é muito pouco. O Inter parou. Uma vitória em 7 jogos, né? E assim, a pergunta que tu me fizeste, Silvio, do Atlético, pelo desempenho, pelo que tá jogando, pelo tesão do Sampaoli ali, né? Pela paldurecência do Sampaoli. Mas o que é isso? Ele tá... é campeão. Agora... Não, Benfica! 45 anos de rádio, Benfica. Tem que ouvir um negócio desses, cara. Não tem vergonha. Mas pela... Vê que é uma clava. Tem o Flamengo. Não tem vergonha, rapaz? O que, Silvio, Benfica? Falar esse negócio aí, rapaz. Mas escapou. É 11, eu confundi, eu tô no fuso antigo, eu achei que era 11 da noite. Me confundi. Mas assim... Só tem o Flamengo, eu acho. Acho que o único adversário do Atlético é o Flamengo, né? Porque tem um time muito forte, um plantel muito forte. De resto, o Inter tá fora praticamente, né? Tá quase fora da briga. Bom, o São Paulo não vai se manter ali. O Baldasso que não tem esse negócio que tu falou aí, Baldasso que não tem... Não, mas é ativo. Quando tu tá muito angustiado, porque tu tá na praia. Nós estamos em outubro, não é tempo de praia. Tu tá isolado aí. Então, tu tá muito angustiado, tem que trocar ideias. Tem algum vizinho que já te ajuda? Tenho vários vizinhos que a gente conversa. Tem vizinhos que são do mundo do jornalismo esportivo também. A gente troca ideia, pessoas que têm uma história estabelecida aí. Eu acho muito importante. Acho muito importante trocar conhecimentos com pessoas que têm uma história tão bonita no jornalismo. É, muito bom. Ô, Silvio. Desarmou, sacana. Ô, Silvio. Tema do Bruno aqui, ó. Fala, Bruno. Diz pro Baldasso que a parada da pandemia, este canalha do Baldasso achava o Moisés e o Rodinei craques. Não, o Moisés antes da pandemia, eu fui a favor da contratação do Moisés e o Moisés antes da pandemia não estava mal. Acontece o seguinte, cara, se o cara tá bem e depois tá mal, tu tem que dizer que tá mal, e assim vai. O Rodinei, sabe qual foi o último jogo do Inter antes da parada da pandemia? Foi um Grenal na Arena em que o Rodinei foi o melhor jogador do Inter em campo. Ele botou o Everton no bolso. Então tem que dizer que foi bem. Agora o conjunto da obra não é bom. Tu sabe, Baldasso, que antes da parada para a pandemia, tu não estava mal? Antes da parada para a pandemia, eu fazia sexo ainda, o Benfica. Teu rendimento não... Cara, era médio. Acordado. Antes da parada para a pandemia. O isolamento social acabou com a minha carreira. Sexual, pelo menos. Mas cresci profissionalmente, porque eu ganhei mais números e tal. Então é uma troca que a gente faz. Tu evolui na profissão, abandona a vida sexual, mas evolui na profissão. Tá bem, é da vida. Acordado. Ô, Silvio, aqui, ó. Tá me provocando, Maicá. Tu me derrubou, Maicá. Vou te provocar, Silvio. O Wilson, Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus. Hugo Moura, Ramon Martins, Matheus Salles e Guilherme Biro ou Neilton. Neilton é dúvida. Robson e Pablo Tomás. E o Sarrafiori? Banco. Sarrafiori é banco.
É o jogo de hoje. Ricardo Oliveira não estreia hoje. Se bobear, o Sarrafiori já fica em Porto Alegre. Olha, a gente é um time de jogadores, assim, em princípio desconhecidos. Mas eu não vou dizer aqui que o Grêmio é o favorito para o jogo, esse tipo de coisa, não. Não. Parei. Deixa eu ajeitar aí. Tá? O Grêmio... o pessoal aí, Silvio. Vou avisar o pessoal que já pode ir para a rua. O Silvio Benfica está distribuindo vacina. Não, deixa eu... É verdade. Eu vou melhorar. A Covid não chegou, Kleber, mas a do Benfica está pronta. Até o pedido, Kleber, eu vou melhorar. O Grêmio é o favorito, mas isso não quer dizer que necessariamente vai se impor e vai ganhar o jogo. Porque daqui a pouco encontra um time organizado e o Grêmio Silvio, não é um time organizado. Não é um time organizado. Não, Kleber, não é isso. Ele não é durante o campeonato. Mas esses times, volta e meia, se organizam. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, o Grêmio tem que estar atento a isso, mesmo que vá jogar contra um time inferior tecnicamente, que não está bem, que não é organizado, como diz o Kleber, não. É aí que mora o perigo. Mas eu acho que quando o Renato diz assim, o Grêmio vai decolar, esperem, esse jogo o Grêmio tem a obrigação de vencer. Eu estava vendo Curitiba e São Paulo no domingo, foi de doer. É um time fraco, é um time mal organizado. E eu não estou dizendo que é um time ruim, um time sem qualidade, porque os jogadores são desconhecidos. Eu coloco como contraponto o Atlético Goianiense do Wagner Mancini, que é um time de jogadores desconhecidos, mas é um time que é funcional, que é um time que tem competitividade, que é bem organizado, que tem alguns conceitos bem interessantes de marcação, de transição. Falta a qualidade do cara que meta a bola para frente. Perdeu o Renato Kaiser, que foi para o Atlético Paranaense, e talvez isso aí seja reconhecimento do trabalho, né? Em meio ao campeonato teve time que, tem um cara lá que resolve o meu problema, né? O coletivo faz uma individualidade ser promovida. Eu acho que são situações diferentes. Não é porque tu tem um time de jogadores desconhecidos ou jovens que o teu time é ruim. Não, eu acho o Curitiba um time fraco. O Grêmio tem que vencer o Curitiba. Agora, o Atlético Goianiense também tem um perfil de jogadores desconhecidos, de investimento pequeno, mas é um time bom. Ô, Silvio. Oi, fala, velho. Hoje o Grêmio vai enfrentar a criptonita dele, né? Que é a retranca. É o Sport, é o Fortaleza, é o Curitiba. São times que se fecham na entrada da área, fazem aquelas duas linhas de quatro. É por aí, Maiká, que passa o perigo. Porque uma das coisas que o Grêmio precisa ter é movimento rápido nesse seu meio campo. E ele não tem durante a temporada. E é por isso que o Michael deve aparecer no time realmente. Agora, assim, nesse tipo de jogo, eu acho que falta uma ousadia para o Grêmio, porque aquela pergunta que o Kleber fez da torcida em relação ao Alisson, é justamente porque a torcida enxerga do lado direito a mesma coisa que ela enxerga do lado esquerdo. Um atacante, um ponteiro. Só que em jogos grandes não dá para fazer. Agora, jogo como hoje, dá para jogar com dois ponteiros, né? Dois atacantes. O Baldasso estava abanando que ele quer ir embora. Não, Baldasso, hoje nós acertamos que nós vamos até a 1 com o programa. Com todos os participantes. Com todos os participantes. Que passou o vizinho dele, ele abanou. Isso. Baldasso, abre a porta do carro aí. Vamos ver. Vai te despedindo aos poucos aí. Abraço para vocês. Um beijo para vocês aí. Que nave, hein? Que nave. Bonito esse carro, hein? Isso. Opa. Trabalho árduo. Tem sacanagem aí. Muito obrigado, gurizada. Júnior Maiká, Fabiano Baldasso, Kleber Grabowska, ou como disse um amigo nosso,